E aí, turma, tudo bem com vocês? Mais um programa aqui do Quem Podcast, todo domingo, 8 da noite, aqui na TVC e toda semana no canal do blog no YouTube, sempre com a personalidade da mídia e do esporte cearense. E hoje um privilégio para mim, estou ao lado do professor Thiago Zorro, treinador do Ferroviário, que vem fazendo um trabalho espetacular. Professor, que honra, que privilégio, muito obrigado por ter aceitado o convite aqui do blog. Obrigado é uma satisfação estar aqui convosco, obrigado pelo convite e vamos aí a um papo legal, Sem dúvida, professor. Eu falo aqui muito no TVC Esporte Clube, professor, que é o seguinte, para mim você é sem dúvida algum o treinador mais sincero que eu já vi na minha profissão. Eu já vi vários treinadores, mas assim, quando se perde e fala alguma coisa, é porque perdeu. Quando se ganha, é porque ganhou. E você não tem esse negócio de vitória, derrota, empate. Você sempre consegue ter uma leitura do jogo excelente e você em nenhum momento passa pano para o seu time. Se o time errou, você diz que errou. Se o time acertou, você diz que acertou. Critica o torcedor quando tem que criticar, elogia o torcedor quando tem que elogiar. Então, assim, eu fico impressionado e gostaria muito de saber por que essa sinceridade tão grande num meio que a gente sabe que o pessoal gosta muito de maquiar certas coisas, ainda mais quando perde. Sim, eu acho que faz parte de mim. Acima de tudo, faz parte da personalidade, da minha personalidade. Não consigo enganar os meus jogadores, tenho que lhes dizer quando eles não jogam mal, não consigo enganar quem nos ouve, o torcedor que merece uma palavra sincera e honesta de quem lidera um grupo, e é mesmo assim, se a equipa não joga bem, eu não posso dizer que a equipa joga bem. Portanto, naquilo que são os meus olhos, não é? Depois podemos todos ter algumas opiniões diferentes, mas a equipa ganha, sabemos todos que é o mais importante. Mas se não joga bem, eu vou ter que dizer que não joga bem, e sabendo que há coisas para melhorar durante a semana, que os jogadores vão saber, que os jogadores têm que saber, que os jogadores têm que ouvir, que nós, comissão técnica, temos que cobrar, mas faz parte da personalidade, penso eu, da pessoa. Não joga bem, e quando joga bem, há que dizê-lo também. O interessante, assim, que eu acho bem bacana das suas entrevistas, é que quando você fala, você não especifica ninguém, né? Você não acusa uma pessoa especificamente, porque quando a gente vê um treinador criticando uma atuação de uma equipe, o senhor fala, né? Olha, esse momento aí foi meu. Eu acho que eu poderia ter treinado melhor a equipe. Você, às vezes, faz esse trabalho. Porque muitos falam o seguinte, lá no vestiário é local de lavar roupa suja. Você ainda acredita nisso? Você acredita nesse negócio? Que no vestiário que você consegue especificar melhor as críticas? Sim. Eu acredito que sim. Nós chamamos muito no cheiro do vestiário, ou falamos muito nisso. E é no vestiário que muitas vezes nós dizemos ou que somos mais rígidos, mais duros, e por vezes aquilo que dizemos no vestiário não dizemos cá fora, não é? Porque tem que ser assim também. Cá fora eu sou daqueles que normalmente defendo o meu grupo, defendo o jogador quando tenho que defender, quando vocês me perguntam por um jogador em específico, mas acima de tudo eu vejo isto como um jogo coletivo. Isto é um jogo coletivo e obviamente que sabemos que o talento de um ou de outro jogador pode resolver alguns problemas do treinador, não é? Mas eu acredito muito na ideia coletiva, no coletivo, naquilo que eles têm que fazer no jogo. Quando nós passamos uma mensagem, o meu principal objetivo é que cada jogador saiba o que tem que fazer no jogo. A minha função, a minha tarefa é esta. E eu, individualmente, vou-me colocar ao serviço de todo o coletivo. Portanto, eu a elogiar é sempre muito mais todo o grupo do que propriamente um jogador em específico. Antes de falar da sua adaptação aqui, de tudo, como você estava e como você chegou aqui no futebol brasileiro, professor, mister, como queira, mas deixa eu falar de professor, existe mesmo essa ideia que a gente vê, professor, de alguns jogadores eles não conseguem render com determinados times ou determinados treinadores, mas quando eles estão com outros treinadores, eles conseguem jogar assim uma... Ele disse, rapaz, o que foi que aconteceu? Uma metamorfose e tal. Claro que há outros jogadores que acho que estão no nível, eles jogam com qualquer outro tipo de jogador, com qualquer tipo de treinador ou equipe. É perceptível isso para vocês, como treinadores, que existe alguns jogadores dessa forma? Existe, mas é um fenómeno que eu também não consigo explicar. Mas eu acho que existe, Nós temos exemplos de jogadores que com aquele treinador ou com
inserido naquele grupo de trabalho ou com aquela estrutura tática não renderam tanto e depois, passado 3 meses ou 4 meses, estão a rebentar e a dar cartas de uma outra forma. Agora, não dá para... Eu, pelo menos, não tenho explicação para isso. Eu acredito muito que o futebol também é feito de relações humanas. E não é... Porque atrás do jogador está sempre o homem, não é? Está sempre o homem. E eu acredito que, levando o jogador pela parte humana, depois será sempre mais fácil levá-lo pela parte futebolística. Se o jogador estiver connosco, com o treinador, com a comissão, se o jogador acreditar, é mais fácil depois de ter sucesso. Mas há fenómenos que nós no futebol não conseguimos explicar, e esse é um deles, e deveria ser caso de estudo. Professor, você é de outra geração, você foi um bom zagueiro. O Quilmes de Campos disse que o senhor foi um zagueiro clássico. Estilo Filipão, é verdade? Não sei se o senhor conhece o Filipão. Não, Filipão. Não vou nessa. Mas, professor, você percebe uma grande diferença, principalmente se você falou de relações humanas, dessa geração para a próxima? O mental hoje parece que está muito mais forte que na sua época, ou não? Ou também naquele período que o senhor foi jogador, existe uma relação humana também tão forte como a hoje? Só para não deixar dúvidas, fui um jogador normalíssimo, não, tá, mesmo em Portugal nunca fui um jogador de topo, nem lá estive perto sequer. Tinha as minhas qualidades, tinha os meus defeitos, mas para não estarmos a enganar ninguém, não fui esse jogador tão bom. O que é que eu acho? Acho que vivemos numa sociedade um pouquinho diferente, em que toda a rede social, tudo o que está à volta do jogador hoje, torna que o jogador não tenha tanto foco na sua tarefa e na sua profissão. E isso dificulta o jogador de hoje em dia. Difícil tirar o jogador do telemóvel, por exemplo. Um exemplo daquilo que vocês falam de celular. Muito difícil, muitas vezes a primeira coisa que eles fazem mal chegam ao vestiário é ver a rede social. Não é? Portanto, eu acho que é mais difícil hoje ter os jogadores juntos no vestiário, brincando, falando, conversando sobre futebol, do que era há uns anos atrás. Não havia tanta oferta. E a sociedade de hoje é um pouco diferente daquilo que nós vivíamos lá atrás, com estas coisas que acabam por distrair o jogador daquilo que é a sua real profissão. O que é que você pode fazer? O que é que você faz para esse ritmo, essa vulnerabilidade à rede social não afetar na sua equipe, no seu elenco? É difícil, mas acima de tudo não vou conseguir lutar contra isso. Eu sei aquilo que eu faço a nível pessoal. Eu não leio, mas sei que os jogadores leem. Mas acima de tudo aquilo que eu faço é tentar ter momentos em que junto o grupo. Ou fazemos um churrasco, ou no momento de concentração haver 30 minutos de uma palestra onde eles não pegam em nada. Portanto, um pouco de estratégias para eles fugirem um pouco do telemóvel, do celular, desculpem, mas acima de tudo para nós podermos encaixar um pouco mais o grupo. Porque é difícil hoje em dia cortar por completo com algumas rotinas que os jogadores têm. Vou lhe dar um depoimento do Wagner Mancini. O Wagner Mancini estava percebendo ano passado no Ceará, acho que foi ano passado sim, que o elenco dele, quando chegava no estádio, os jogadores todos já iam para o celular. E o período que eles chegavam no estádio era geralmente 1h30 antes. Aí o que é que ele fez? Ele diminuiu para 1h15, justamente para tirar 15 minutos de celular dos jogadores, porque ele estava achando já um absurdo. Então, assim, ele aumentava lá na concentração, no hotel onde os jogadores ficavam, porque ele já estava percebendo e aquilo estava tirando, segundo ele, né, tirando o foco dos jogadores, não só, professor, na palestra, mas para o jogo. Certo. Não só para o jogo. Certo. O senhor também percebe isso? São estratégias que se utilizam. Dou-vos um exemplo também. Há uns anos atrás, na hora da refeição pré-jogo, ninguém mexia em celular. Hoje em dia, eles mexem. É difícil nós tirarmos por completo essas regras, porque só há uma hipótese. Não pode mexer no celular e se mexer tem multa.
não é? Mas nós também sabemos que o dinheiro faz falta a todos. Sim. E a realidade em que vivemos hoje é difícil, e era aquilo que nós falávamos há pouco. As relações humanas são muito importantes. E eu respeito muito a relação humana, sabendo e tentando perceber ao máximo que quando eu sentir que o celular está a tirar o foco do jogador para o jogo, aí vamos ter que tomar outras medidas. Até ver, não senti essa necessidade. Perfeito, professor. Professor, como é que está sendo aqui? Queria muito que você falasse como foi esse convite para vir para cá. Você estava lá no Atlético. Sim. E aí o senhor recebe o convite. Queria que você pudesse falar, explicar um pouco melhor assim, para o torcedor, para quem acompanha o seu trabalho. Como é que você sai de lá e vem aqui para cá, para o Ferroviário? Olha, foi uma decisão difícil, muito difícil. Foi a primeira vez que eu trabalhei fora de Lisboa. Portanto, nem é fora de Portugal, é fora de Lisboa. Uma decisão familiar, difícil. Eu, para além do futebol, conciliava a profissão de professor de educação física na escola. Portanto, conseguia conciliar as duas coisas. E o convite surgiu pela SAF, pela diretoria que tomou conta do Ferroviário. A primeira vez que falei com eles foi para este convite. Poucos dias para pensar, mas era algo que eu queria agarrar, era algo que eu queria muito. Acaba por ser o sonho de uma vida, poder ser profissional de futebol. As condições que tenho aqui permitem-me ser profissional de futebol. E foi assim, o convite surgiu desta forma, de forma simples, pouco tempo para decidir, eu com pouco conhecimento sobre aquilo que era a Série D, sobre aquilo que era o estadual, sobre o que era uma Copa do Nordeste. Portanto, havia um desconhecimento muito grande, mas decidi arriscar, eu em conjunto com um elemento também da Comissão Técnica lá. Viemos os dois um pouco a uma aventura desconhecida, mas que tem sido boa, na minha opinião, que tem corrido bem. Os resultados acompanharam no início, as exibições foram crescendo, e cá estamos hoje a lutar pela Série D, jogo após jogo, e satisfeitos por aquilo que temos feito. E você tem gostado? Eu vejo que você falou profissionalmente do lado do Ferroviário, tudo ok, mas adaptação de clima, o senhor percebeu que aqui o negócio é puxado, é calor. Professor, só pra você ter ideia, o professor está de bermuda, porque ele acho que o calor deve ser muito forte para ele. Comida, alimentação, moradia e o principal, professor, ficar longe da família, que eu acho que deve ser um negócio puxado demais para o senhor. Sim, foi muito bom a recepção por parte de todos os elementos do Ferroviário, porque acima de tudo nós lidamos quase que o nosso dia-a-dia é condomínio, CT, condomínio, portanto as pessoas com quem nós lidamos são as pessoas do clube. Fomos muito bem recebidos, às vezes até sinto um respeito demais, portanto eu sou muito mais aberto do que aquilo que as pessoas pensam. Senti ali alguma dificuldade em as pessoas chegarem ao pé de mim, muito respeito, e não é preciso isso tudo, mas bem recebido. Gostamos do clima, nós em Portugal não estamos habituados a um clima tão quente, né? Aqui nós vivemos a 200, 300 metros da praia, o que nos permite, quando estamos de cabeça cheia, ir dar um mergulho na praia. Boa comida, bons restaurantes, um calçadão que deve ser dos melhores do Brasil, e essa parte é toda muito, muito boa e tem sido boa. A parte familiar, sem dúvida, a mais difícil, não é? Ter a mulher longe, os filhos longe, ter pessoas que nós gostamos longe de nós, e a muitos quilómetros de distância. Difícil, mas vamos conseguindo contrariar quando podemos. Eu vou lá, eles virão cá, se Deus quiser. O celular ajuda muito diariamente, mas sem dúvida a parte mais difícil. Professor, todo mundo fala que quando o jogador vem de outro país, né, ou vem de outro estilo de jogo, de futebol, alguma coisa dessa forma, ele precisa de um tempo de adaptação, precisa tudo de um trabalho para realmente se encaixar na equipe, no futebol em que ele está. Treinador também precisa disso? Você precisou de algo? Porque você já chegou sem tempo, já com 2 eliminatórias, já com tudo precisando, ainda mais estadual, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, tudo em cima do outro. Você
também precisou de uma adaptação ou não? Teve que ir para cima mesmo? Eu tive que ir para cima mesmo, mas precisava de uma adaptação. Teria sido melhor ter chegado um pouquinho mais cedo. Não houve essa possibilidade, acabou por não acontecer. Mas eu senti, tal como vos estava a dizer, não conhecia assim tão bem a realidade, senti que se tivesse vindo um pouquinho mais cedo, talvez aqueles primeiros jogos, nós ganhámos, é verdade, mas talvez nós estivéssemos melhor em termos de rendimento. Mas também costumo dizer que isto para o jogador e para o treinador, aqueles que são bons, rapidamente se adaptam e percebem em que contexto é que estão, no contexto em que estão inseridos, e foi isso que nós tentámos fazer, rapidamente adaptar, perceber quem estava à nossa volta, perceber os times com quem nós íamos jogar, perceber a realidade de Série D, não é? Embora estes 3 primeiros meses, nós, salvo erro, foram 6, 7 jogos com equipas de Série A. Não é? Isso, é verdade. Foram 7 jogos, salvo erro, com equipas de Série A. Dos 20 que fizemos, 7 foram com equipas de Série A. Tivemos 9 derrotas ao longo desses 20 jogos. Parece muita derrota, mas 7 jogos foram equipas de Série A, e eu entendo que alguns torcedores, com aquela paixão que têm de querer vencer, que queiram sempre vencer, mas o desnível é muito grande ao dia de hoje do Ferroviário para um time de Série A. Professor, tem uma frase sua que eu guardei bastante, que você diz assim, teve jogo do Ferroviário há pouco tempo, né, que o torcedor aplaudiu o time no primeiro tempo e no segundo tempo, mesmo o time ganhando, aí você diz, o torcedor brasileiro é assim mesmo. O torcedor brasileiro é diferente, né, professor? Sim, pela paixão que tem. Eu, quando digo isso, não é qualquer forma só de crítica do país, não é? Eu acho é que a paixão que o torcedor brasileiro coloca no seu time, no jogo, é diferente na Europa. É difícil de conseguir explicar isso, mas é isso que eu sinto. Agora, tanto é para o bom como para o mau. Não é? Quando as coisas estão a correr bem, eles empurram a equipa para a frente, mas também quando as coisas estão a correr mal, fica tudo mais difícil. Agora, há um respeito máximo da minha parte pelo torcedor brasileiro, pelo torcedor do Ferroviário, porque se nós gostamos tanto desta profissão, mas se não conseguirmos lidar com isso, não podemos estar aqui. Porque a crítica por parte da comunicação social, a crítica por parte do torcedor, a crítica por parte das diretorias, ela vai acontecer sempre. E nós sabemos que vivemos de resultados. Portanto, respeito máximo ao torcedor, mas eu preparado para receber a crítica. Então, senhor, interessante isso que o senhor falou. Então, o senhor percebe que a cobrança é do torcedor, mas também há uma cobrança muito igual, até maior, muito maior, da imprensa, dos comunicadores, dos dirigentes, porque aqui, professor, troca treinador de uma forma absurda, né? E eu sei que você ainda não passou por isso, eu espero que você nem passe por isso, mas essa paixão que o torcedor tanto fala também, ela acaba respingando em alguns diretores e também até em nós, né, da imprensa, do setor da mídia, que exageradamente cobra algo que às vezes não é necessário, não é isso? Isso também é muito interessante, aquilo que está a dizer. Eu acho que isso acontece. Eu acho que há uma pressão tão grande por parte do torcedor que muitas vezes acaba por influenciar quem decide. Influencia também a comunicação social e influencia muitas vezes as diretorias. Obviamente que nós sabemos que vivemos do resultado. Eu costumo dizer que um bom diretor é aquele que avalia para além do resultado. Ok, nós perdemos o jogo, mas como é que foi o jogo? Mas o líder tem o vestiário com ele, tem o grupo com ele. Portanto, há muitas coisas que um bom diretor, na minha opinião, lá está, deve fazer para além da avaliação do resultado. Não há como. Se temos 6, 7 derrotas seguidas, não há como. Isso não há. Nós sabemos que não há hipótese. Mas ao fim de 2 jogos, 3 jogos, muitas vezes, sem ganhar, mesmo que tenha ali um empate pelo meio, tudo está a ser posto em causa quando por vezes há aí alguma injustiça.
Você percebeu em algum momento isso aqui com o senhor, no seu trabalho? Ou não? Em nenhum momento apareceu essa brecha de fazer um questionamento, uma crítica maior ao seu trabalho? Senti crítica por parte do torcedor, sim, senti. Por parte da diretoria, nunca senti. A diretoria, então, sempre lhe deu um resposta. Pela diretoria ter uma parte praticamente europeia, o senhor acha que isso acaba ajudando, influenciando nessa, não vou dizer tranquilidade para o senhor, mas dar esse respaldo para você? Pois, não sei, eu acho que também ainda não vivemos esses momentos de crise durante muito tempo. Portanto, ainda não houve, nunca em momento algum, ao longo deste tempo todo, houve aqui conversas sobre uma possível saída ou uma possível renovação também. Nunca houve conversas nesse sentido. Senti algumas dúvidas por parte do torcedor quando nós chegámos com o sistema de 3 zagueiros. Portanto, senti algumas dúvidas até dos jogadores, quando nós chegámos, mas eu sinto isso de forma normal. Nós tivemos que chegar, tivemos que impor aquilo que são as nossas ideias e fomos conquistando aqui e ali os jogadores, e à medida que as coisas vão dando certo, eles vão acreditando. E hoje somos aceitos também no grupo, porque nós também tivemos que ser aceitos no grupo, de forma muito mais positiva do que aquilo que fomos quando chegámos com alguma dificuldade de impor as nossas ideias. Você do começo sofreu também com a parte do calendário. Agora na Série D, nem tanto. Quando começar talvez as quartas de final da Copa do Nordeste, talvez você possa passar por novamente. Mas no início você sofreu, sem dúvida alguma, porque era jogo sem tempo para treinar, sem tempo para você colocar o seu padrão. Agora eu acho que há um tempinho maior para você colocar isso. Você percebeu o calendário daqui muito, muito complicado? É isso mesmo que o pessoal falava? Rapaz, olha, o calendário do futebol brasileiro é terrível. Você percebeu isso? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que quando me perguntam as diferenças entre o futebol europeu e o brasileiro, essa é uma das maiores diferenças que eu consigo apontar. O calendário é difícil para as limitações do Ferroviário, com um elenco não muito vasto, foi difícil. Nós jogámos muitas vezes com jogadores sábado, quarta, domingo, portanto, a fazer 3 jogos por semana e nós treinar nada, só recuperação, regenerativo, para podermos estar prontos para o jogo seguinte. É difícil, acho que devia ser repensado algumas coisas. Eu não me perguntem como, porque eu também não sei, mas acho que em termos de rendimento do jogador, de lesão do jogador, de qualidade dos próprios jogos, de intensidade dos jogos, tudo isto acaba por ficar um pouquinho mais difícil, e acho que pode e deve ser repensado. Professor, você levou o Ferroviário às quartas de final da Copa do Nordeste, está lá, está aguardando agora para a gente saber quem é que vai ser o seu adversário. Você levou o time à semifinal do Campeonato Cearense, perdeu ali no detalhe, praticamente nos acréscimos para o Fortaleza, saiu na Copa do Brasil, é verdade, nos pênaltis e está no G4 da Série D do Brasileiro, com 2 vitórias em 3 jogos. Seu trabalho, eu acredito que é indiscutível que é um bom trabalho, mas eu queria que você me falasse um pouco da estrutura que o Ferroviário lhe dá, se o senhor sente que ainda é possível melhorar ainda mais. Sim. Eu acho que há muita coisa para melhorar, estou à vontade para falar porque a diretoria sabe disso mesmo. Ainda nem tudo está resolvido entre o clube e a SAF, estão alguns pormenores que também me ultrapassam, mas quando isso acontecer, acredito que as condições possam ser muito melhoradas. Vivemos um dia-a-dia num CT antigo, não é? Num CT que aqui ou ali deveríamos ter melhores condições. Percebo que mesmo na questão financeira não somos um time ou um clube com o maior investimento, mas nós vamos conseguindo, vivendo das dificuldades e dessas fraquezas, fazendo algumas forças. Portanto, eu acho que a parte humana que está no clube tem muita capacidade, e quando falo de parte humana, falo de departamento médico, de comunicação, de rouparia, de jogadores, de comissão técnica, e os clubes são feitos das pessoas.
As pessoas vão passando, mas os clubes vão ficando, nós sabemos, mas os clubes são feitos das pessoas. E nós estamos muito focados naquilo que são as tarefas de cada um. Eu acredito que a diretoria também tem os seus objetivos, também sabe que tem coisas para melhorar, irão melhorar, acredito que nos vão dar melhores condições, mas nós, de facto, com as condições que temos tido, conseguimos bons resultados. A mim se alguém me quiser vir dizer o contrário, pode vir dizer o contrário, mas eu não vou acreditar. Professor, tem um ditado nosso aqui que a gente diz assim: marinheiro bom não se faz em mar calmo. Então, assim, você tem que estar um negócio pesado. Eu acho que a prova maior do seu trabalho, da sua competência, é justamente isso. Você está num clube que não lhe oferece a melhor estrutura do estado, tem as inúmeras dificuldades que tem, e mesmo assim você consegue trazer alguns resultados. O que esperar ainda do Ferroviário até o final do ano? É possível, professor, o torcedor acreditar que o Ferroviário possa conseguir o acesso, professor? Com o que tem hoje, com o que é possível? É difícil, mas nós respeitamos muito a história do Ferroviário e sei que o torcedor tem um desejo muito grande de ver o Ferroviário mais acima. O torcedor, eu também gostava de estar mais acima, os jogadores também gostavam, todos que estão em volta do clube gostaríamos de estar mais acima. Mas vocês sabem até melhor do que eu a competitividade desta Série D, né? E num país tão grande como o vosso, só 4 equipas é que vão conseguir o acesso. Exato. É? De 80, né? Que loucura. Portanto, é uma loucura. Sem dúvida. É o maior campeonato brasileiro. Isso. É o maior campeonato brasileiro que tem mais equipas, mas nós não vamos ganhar nenhum jogo com a história. Eu respeito a história, atenção, mas eu sei que a história não me vai dar nenhuma vitória. E nós precisamos é de vencer os jogos dentro do campo. Eu prefiro ir ao pensar um jogo de cada vez. Porque hoje estamos em maio e esse acesso só será conseguido lá para setembro, outubro, não é? Portanto, não vou colocar já... Nós em Portugal temos um ditado também que é, muitas vezes colocamos a carroça à frente dos bois. Eu vou deixar a carroça atrás dos bois. Temos agora o próximo jogo com o Sousa. É nesse jogo que nós queremos focar, porque sabemos que todos os jogos são importantes. É um tiro muito curto, são 14 jogos, vamos já para a 4ª rodada, e eu prefiro pensar dessa forma. Sei que o torcedor quer muito, nós vamos tentar fazer bem. Copa do Nordeste é quase que um prémio aqui, não é? Isso. Salvo erro, é a segunda vez que o Ferroviário conseguiu o acesso para a próxima fase. Calhámos no grupo da morte, só para lembrar os mais esquecidos. Isso. Calhámos no grupo da morte da Série D também, só para lembrar. E a verdade é que com um jogo que se gosta menos ou que se gosta mais, isso aí eu não discuto isso. Eu acho que nós fizemos aquilo que tínhamos que fazer. Se calhar quanto ao Fortaleza defendemos muito, mas se calhar quanto ao Altos em casa atacámos muito. Portanto, as pessoas têm que entender que cada jogo tem uma história, cada jogo tem uma estratégia. Eu gostava de conseguir dominar o Ceará, mas não vou conseguir dominar, e então vamos montar a estratégia de uma outra forma para poder vencer o Ceará, porque não há nenhum treinador que entre em campo para perder, e eu também não. Portanto, nós tentámos fazer o nosso melhor, felizmente deu certo na Copa do Nordeste, vamos desfrutar, estamos à espera de quem possa ser o adversário, para depois preparar o melhor possível esse jogo e sonhar. Professor, não tenho como fugir de uma pergunta que acho que todo mundo já deve ter falado sobre o treinador estrangeiro da seleção brasileira. Antes de eu falar desse questionamento, eu queria que o senhor me dissesse a sua impressão, porque uma coisa, o senhor está lá em Portugal, recebeu o convite, rapaz, queria que você fosse treinar o Ferroviário lá no estado do Ceará, lá em Fortaleza. E claro, você vai pesquisar e tal, como é e tal. Uma coisa é você ter visto de lá, outra coisa é você estar aqui. Qual a sua impressão do futebol brasileiro? Quando a sua filha vier para cá e você for apresentar, você for levar, você quiser levar para um jogo, alguma coisa, o que você vai dizer para ela do futebol brasileiro? Muito talento individual. Tem um talento individual do melhor do mundo, na minha opinião. E isso foi uma das primeiras coisas que eu disse aos jogadores quando cheguei aqui, que eu estava no país do futebol. Eu continuo a achar que é o país do futebol, que tem um talento incrível o jogador, que possivelmente falta
alguma evolução ao nível do treino, ao nível diário. É difícil falar, criticar comissões técnicas, não é isso que eu estou a fazer, estou só a dar a minha opinião. Sim, claro. Eu acho que falta um trabalho diário mais consistente, mais focalizado naquilo que acontece no jogo. Portanto, eu treino aquilo que acontece no jogo. Dou um exemplo básico. Eu não meto os jogadores a correr à volta do campo porque os jogadores no jogo não correm à volta do campo. Uma coisa simples, mas que é básico para mim e que se calhar não é assim tão básico. Eu não meto os jogadores 3 dias por semana na academia porque eles no domingo não vão precisar de academia. Portanto, eu acho que são coisas que o futebol precisa de evoluir, e o futebol brasileiro. Diria à minha filha também para ter algum cuidado na arquibancada, porque vão ouvir falar mal do pai, mas que para ela levar isso com alguma normalidade. Outra coisa que eu acho que era importante que o futebol brasileiro desse aqui um boost diferente, será aquilo tudo que envolve o futebol, que é quem está de fora. A comunicação social, penso que tem uma palavra a dizer também para poder melhorar o futebol brasileiro e fazer uma comunicação mais focalizada também naquilo que é o jogo, olharem para os aspectos do jogo. Porque é que o Brasil contra a Argentina só 6 jogadores é que estavam a defender muitas vezes e o bloco estava tão espaçado? Portanto, são coisas que eu acho que é mais rico para aquilo que é o futebol, que faz falta ao futebol, e não tanto estarem tão preocupados se o Neymar foi convocado ou não foi convocado. O senhor já percebeu isso da nossa imprensa? Foi interessante isso, o senhor falar disso. Realmente é verdade. A gente pouco se importa na parte tática, a parte técnica, a parte de vestiário. A gente realmente, isso que você falou realmente é muito verdadeiro. A gente se preocupa muito mais em, se o Neymar tivesse, se tivesse jogador tal. E é interessante que alguns treinadores falam isso, né? Falam assim, olha, ele não estava, eu não tenho como falar se ele tivesse e tal. É bem interessante isso. O senhor percebe isso, então, que a nossa mídia aqui ainda falta mais um foco principal dentro do jogo? Sim, porque nós o que gostamos é de falar do jogo. Portanto, eu gosto de falar do jogo. Não é? Obviamente que o futebol tem outro tipo de fenómenos mentais e que nós já falámos aqui de algumas coisas. Mas o que eu gosto é de chegar a uma coletiva e que me perguntem sobre o jogo. Ok, eu já sei que me vão perguntar pelo Ciel se ele não jogar. Isso. Eu já sei. Mas o que eu quero mesmo é falar sobre o jogo. Perceber como é que a equipa adversária nos criou dificuldades ou passar-vos a vocês o que é que o Horizonte me criou de dificuldades, o que é que o Santa Cruz, onde é que nós entramos na linha defensiva do Santa Cruz. Para mim isso é que é rico. E eu, quando ligo a TV, muitas vezes de manhã, quando estou em casa, ouço pouco falar sobre o Palmeiras, que defende num 4-4-2 e ataca num 3-4-3. Nunca ouvi falar. Por exemplo, isto não é uma crítica, mas estou-vos a dizer aquilo que eu gostava de ouvir. Entendi. Não, perfeito, professor. Você falou aí no Palmeiras do Abel, a gente pode falar de outros agora, o Leonardo Jardim, que está no Cruzeiro. Então, assim, alguns portugueses, o Leonardo Jardim fez um trabalho espetacular na Europa, no Mônaco, enfim, grande treinador, o Cruzeiro trouxe. A gente tem o Abel, tem o Jorge Jesus. E aí a minha pergunta, né, que há uma especulação muito grande de um treinador estrangeiro assumir a seleção brasileira e um treinador português. Pode ser o Jorge Jesus, já falaram no Abel, é claro que tem um Ancelotti, mas falam muito no Jorge Jesus e no Abel. O senhor que é de fora, que vê o futebol brasileiro talentoso, como você diz, o país do futebol, você consegue ver isso aí? Você acha que não seria nenhum problema, na sua opinião? Eu acho que para mim não seria nenhum problema, mas porque nós vimos de uma realidade diferente. Vimos da Europa, onde nós vemos o treinador da seleção portuguesa é um espanhol. Portanto, nós estamos muito mais habituados a isso. Aqui será a primeira vez. Não é? Se a acontecer, será a primeira vez. Consigo entender que seja um pouquinho difícil de aceitar para um povo que gosta tanto da sua seleção. Eu não conheço, talvez os argentinos também tenham uma paixão assim tão grande, mas na Europa não há esta paixão tão, por vezes, irrealista pela sua seleção.
Portanto, eu consigo entender, mas também consigo entender a dificuldade que vocês têm em aceitar um treinador brasileiro. Essa é a minha opinião. Professor, por você ter sido jogador, isso lhe ajudou de alguma forma a ser treinador e a ser um bom treinador hoje? Ou a parte teórica de colocar em prática o que você aprendeu? Estou falando na teoria, claro que você jogou, mas é isso que é a minha pergunta. Por ter sido jogador, por ter vivenciado vestiário, jogado, concentração, essas coisas, lhe ajudou nessa parte de ser treinador? Eu vou lhe dizer assim, eu tenho a parte teórica, que eu fiz faculdade de desporto, estudei futebol, e tenho a parte prática. O mais importante para mim, a parte prática. Todas essas vivências de vestiário, aquilo que falou, de relações humanas, de lideranças, de ter tido a possibilidade de, enquanto jogador, apanhar treinadores que me deram muita coisa, todos eles me deram alguma coisa, não é? E nós depois, com aqueles que nos identificamos mais, também trazemos para nós. Obviamente que isto é um mundo que estamos sempre a evoluir e a buscar coisas novas, mas sinto que o ter sido jogador me ajudou bastante naquilo que hoje eu ponho em prática. Mas não há nenhum problema em, obviamente, um teórico, um professor de educação física, você também não vê nenhum problema em querer também ser treinador e poder fazer um bom trabalho? Eu acho que nós em Portugal temos um problema muito grande, que é tirar os cursos de treinadores. É muito difícil tirar cursos, porque há muitos treinadores e é muito difícil. Mas, na minha opinião, os cursos deveriam ser abertos. Eu se quiser tirar um curso de engenharia, se eu tiver notas de faculdade, eu consigo tirar o curso. E depois o mercado vai selecionar. Claro. E no futebol é igual. Pode haver 200 treinadores para 20 times. O mercado seleciona depois quem para eles são os melhores. Percebe? Portanto, eu acho que a parte teórica é importante também. Não vou dizer que é fundamental, mas a parte teórica é importante. Perfeito. Professor, você disse uma frase também que eu achei muito interessante, disse que aqui no Brasil o importante é ganhar. Aqui o importante é ganhar. Não adianta, não tem esse negócio de, não adianta, como você até falou, né? Jogar bem, olhar como é que foi taticamente o time, se o treinador tem um vestiário. Parece que não importa isso. Se os 3 pontos estiverem lá depois dos 90 minutos, parece que tudo vai. E isso não só no torcedor também, mas na diretoria e tal. O time consegue crescer, o seu trabalho consegue ter respaldo se os 3 pontos chegarem. O senhor disse isso aqui. É isso mesmo? Como é um pouco lá em Portugal? Mas também é um pouco assim. Se calhar essa frase não foi muito feliz. Porque é assim um pouco em todo o mundo, não é? O importante é ganhar, mas nós sentimos, e o Mário já falou sobre isso também, aqui o treinador roda muito. Eu acho que já houve 6 despedimentos na Série A. Na Série A. Em 7 rodadas. Na 7ª rodada. Portanto, não houve assim tanto tempo. Não houve assim tanto tempo a perder ainda. Não é? Mas o importante é ganhar no Brasil e em todo o mundo. Não quero dizer que é só no Brasil. Não, é porque a gente fala assim, por exemplo, há um conceito muito agora há pouco, por exemplo, o Klopp passou 4 anos para ganhar um título lá no Liverpool. O Guardiola, o Pep Guardiola, ele demorou mais de uma temporada para ganhar a Premier League. Então, na Europa, a sensação é que dá, que às vezes assim, há uma paciência um pouco maior com o treinador, nem tanto com os resultados. Mas aqui não. Aqui, se você não conseguir, aqui é como se todos os times fossem candidatos ao título. Se não ganhar, vai para fora. E a gente sabe que só não tem como, só vai ganhar um, e é complicadíssimo. É isso mesmo. Então, hoje, só para você ter ideia, né? Só Abel Ferreira e Vojvoda na Série A do Brasileiro são os mais longevos, que são trabalhos, são as exceções, professor. 18 equipes não têm esse mesmo padrão. Então, você mostra como é complicada essa vida e como é importante ganhar aqui, sem dúvida. Né? Mas é isso que está dizendo. Palmeiras e Flamengo, só um é que vai ser campeão. Isso, e o outro fez um mau trabalho. Vai ser difícil, eu quero ver como é que eles vão fazer. Possivelmente vão andar lá os dois o ano todo, mas só vai dar para um. Em Portugal só vai dar, esta semana temos um Benfica Sporting. Isso. Só vai dar para um. Mas o outro treinador fez um bom trabalho também. Total. Só que são pormenores muitas vezes que decidem.
E aquilo que eu sinto é que aqui no Brasil há menos paciência, não é? Há menos paciência por tudo aquilo que já falámos. É o torcedor que instiga, é a comunicação que instiga e que influencia muitas vezes quem decide e quem toma decisões. Professor, uma dúvida que eu queria tirar mesmo de lá de Portugal é o seguinte: como em Portugal exporta treinador e como exporta jogador? É incrível como alguns jogadores que estão em Portugal, eles têm uma facilidade de sair. O Benfica, por exemplo, revela muitos jogadores de esporte, Porto, sem dúvida alguma, mas os jogadores brasileiros vão para Portugal, eles não têm um sucesso tão absoluto aqui, vão para Portugal, fazem lá um sucesso e vão para a Premier League, vão para a França, vão para outros mercados, Espanha e tal. O que tem lá, professor? O que consegue tanto dessa exportação tão grande de jogadores? Em termos de exportação, eu acho que a base. Trabalha-se muito bem na base. Em todos os clubes em Portugal, grande parte dos clubes que jogam Série A em Portugal, Série B, tem uma base qualificada e têm treinadores de base muito qualificados. Muito qualificados. Portanto, e isso fala-se depois quando o jogador chega à equipa principal, ao profissional, está preparado para voar. O facto do jogador brasileiro chegar a um país como Portugal e ter sucesso tem muito a ver com o talento que eles levam, talento, que é maior do que em Portugal, o talento maior que em Portugal, e depois com a qualidade do treinador português a fazer crescer o jogador em termos táticos, em termos mentais e também em termos físicos, eu acho que faz com que o jogador possa aparecer e explodir, e depois vemos tanto jogador brasileiro por todo o mundo, não é? Por todo o mundo, porque deve ser o país que representa mais o mundo em termos de futebolistas, mas eu acho que estes são os principais fatores. O que o senhor vê de categoria de base aqui que ainda precisa, que poderia copiar de Portugal? O que o senhor percebe de diferente? Por que nós não temos essa base de lá? O que falta para nós aqui, professor? Qualificar os técnicos, minha opinião. Os técnicos de base? Mais qualificados. Por vezes não damos muita importância a esses técnicos. Isso. Em Portugal é igual. Até são mal pagos em termos de ordenado, mas eles são realmente importantes. São eles que muitas vezes são a sustentabilidade de um clube. Um jogador que vem da base, não é? E que depois que é vendido no futuro, dá uma margem financeira ao clube muito grande, porque esse jogador custou quase zero. Não é? Custou quase zero. Portanto, eu acho que importa qualificar a base em termos de estrutura, em termos de condições também, para depois as coisas poderem acontecer. Temos um problema aqui no país que é o tipo de grama, né? Mas isso é um problema difícil de resolver, né? Pelo clima, mesmo pelo tipo da grama. Eu acho que era importante, e nós ouvimos os treinadores da Série A, os portugueses queixam-se muito, não é? Ouvimos os treinadores da Série A falar sobre um gramado em mau estado, mas eu percebo que é difícil, mas era importante para a base poder haver gramados melhores para a evolução ser também mais rápida e mais positiva. Professor, o pessoal não liga nem para o profissional, o gramado do profissional. Você imagina, o pessoal deve dizer assim, é base, bota aí na areia que não tem problema nenhum, não. Eu vou lhe dizer, em Portugal, quando cheguei aqui para treinar no Elzir Cabral, eu disse que em Portugal havia jogadores que se iam recusar de treinar naquele gramado. É mesmo, professor. Verdade. E são profissionais também. Eu acho que não estamos habituados. Eu acho que falta muito isso. Eu acho que essa disciplina nossa de outras coisas para cobrar certos resultados, se a nossa cobrança por resultados fosse uma cobrança similar para gramados, para calendário, sem dúvida alguma a gente já tinha subido para outro patamar. Isso falando do futebol brasileiro. Penso que sim. Porque realmente é impressionante. Isso que você falou da categoria de base, eu acho muito interessante, professor, porque realmente a gente pouco liga para isso. É incrível mesmo. Bota um aí, bota... Sim, mas depois nós vemos a despontar um Eric Pulga, por exemplo. Sim, perfeito. Mas o Eric Pulga veio de algum lado. Ele não estava já no Bahia, não é? O Alanzinho, que este ano despontou, também veio de algum lado, não é? Portanto, é importante perceber isso. E os clubes mais pequenos vão sempre revelando jogadores. Vão sempre.
Vão sempre. Portanto, eles vêm de baixo, vão crescendo. Obviamente que o talento ajuda sempre muito, mas é importante olhar para a base e qualificar a base e dar condições à base. Você está fazendo isso no Ferroviário, né? Com vários jogadores que você está... E você já está colocando no profissional. Você não tem como, né? Até porque eu acho que também falta a parte de recurso financeiro e você já está colocando e aparentemente está dando resultado. Sim, nós temos o Brian que tem jogado agora, o Diotti também foi um moleque que nós lançámos e que trabalha com regularidade connosco, para não falar de outros jogadores que não são da base do Ferroviário, mas que são jogadores de 20 anos. O Jefferson tem 20 anos, o Cauê tem 19 anos, o Kevin tem 21 anos. São muitos jogadores jovens que têm margem para crescer, que têm o potencial, não é? E que nós queremos ajudar a fazer crescer também para depois poder ajudar o clube. Pô, professor, eu prometi ao Lenício que ele entregar, foram tentar 50 minutos aqui. Lhe agradeço. A conversa estava boa. O Lenício devia deixar a gente passar mais meia hora aqui. Por mim está tudo bem. Pô, professor, queria que você fale, a gente só mais nesse ponto, professor, você fala muito que quando os jogadores vão para lá, não só o senhor falou, todos falam que nós, taticamente, os jogadores brasileiros ainda sofrem muito, muito mesmo. E quando chegam na Europa, em Portugal, principalmente, que daí de lá eles vão para outros centros e acabam mostrando um grande talento. A gente pode dizer inúmeros jogadores. Do Davi Luiz, Evanilson agora, Hulk, enfim, a gente tem inúmeros exemplos de jogadores que passaram por Portugal e depois foram para outros centros ser campeões de tudo que for. O que o senhor mais percebe dessa falta de tática nossa? Quando o senhor vê assim, rapaz, por que eles não conseguem enxergar isso? O que o senhor diz assim, o que poderia ser feito para a gente melhorar nessa parte? Estão-me a fazer perguntas difíceis para mim. Mas eu vou dar a minha opinião mais uma vez. Começando por aquilo que é o meu sistema de jogo. Sou muito criticado pelo sistema que uso, os 3 zagueiros, e ouço. Aqui no Brasil é 4-3-3. Aqui todo mundo é para jogar em 4-3-3. E a verdade é que quase todo mundo joga em 4-3-3. Mas vemos um Palmeiras que não joga e vemos um Flamengo que não joga. Isso, perfeito. E são 2 bons exemplos, obviamente que têm os melhores jogadores, não é? Estamos a falar dos times brasileiros, possivelmente com os melhores jogadores. Mas o que é que eu acho? Eu acho que falta também olhar para o jogo. Olhar para o jogo. Eu quando vou avaliar uma equipa, eu avalio a estrutura tática da equipa, eu avalio como é que eles defendem, como é que eles atacam. Portanto, eu olho para o jogo. Eu bem sei que eu quando cheguei ao Ferroviário toda a gente me dizia que o Alanzinho é um extremo encostado à linha. Total. Sim, mas ele comigo não vai ser encostado à linha. Okay? Vai por dentro. E ele cresceu assim. Ponto final. Porque, imaginando que amanhã o Tiago Zorro sai do Ferroviário e vem um treinador que quer jogar num 4-3-3. Então aqueles jogadores que estavam no Ferroviário só podiam jogar em 3-4-3? Não. O jogador tem que estar preparado para jogar num 4-3-3, num 4-4-2, num 3-4-3. Portanto, eu acho que falta crescer nesse sentido. Mais uma vez lhe digo, conhecimento do jogo. É preciso conhecer o jogo. É preciso consumir não só futebol brasileiro. Eu acho que o brasileiro pode e deve consumir futebol europeu. Futebol europeu. Muitas vezes nós vemos um jogo de Champions League, mas vemos o jogo como um adepto. Mas quem está neste meio não pode só ver o jogo como um adepto. Tem que olhar para o Arsenal que faz uma bola parada, um escanteio, e eles a vir da segunda trave e que dá golo, uma coisa esquisita, até diferente. Portanto, coisas essas, é isso que eu faço. Eu não estou a dizer que sou melhor ou pior, estou a dizer a minha forma de trabalhar, e eu acho que, acima de tudo, falta olhar para o jogo. Todo mundo. Perfeito, excelente, muito bom essa do pós-jogo, acho que realmente vale. E também, para finalizar, professor, das categorias de base, acho que também falta isso, né? Que era uma das coisas que você estava falando, né? Um olhar maior da categoria, porque o garoto, quando chegar da categoria de base, ele também já saber, porque a sensação que dá é que quando ele está lá na categoria de base, ele está fazendo outra coisa. Quando ele sobe, parece que ele vai aprender de novo. Isso. É diferente da escola, né? Você vai aprendendo matemática, português e tal, e vai aprimorando até você chegar ao ensino médio.
na escola, na categoria de base, parece que não. Vai jogando, vai jogando. Quando chega no profissional, peraí, ó, isso que você aprendeu, deixa lá, porque aqui é outra coisa. E estamos a perder tempo aí, não é? Isso. O jogador já devia chegar também preparado nos diferentes sistemas, nas diferentes realidades, para depois chegar a um treinador e ele consiga conhecer o jogo. Porque o que nós vimos jogadores de topo europeu que não conhecem o jogo. Portanto, uma das minhas missões e tarefas é que o jogador conheça o jogo, para depois dentro do campo, quando estão 35 mil pessoas e que nós não conseguimos falar com eles e dar instrução e ajudar, eles consigam resolver os problemas. Perfeito. Professor, muito obrigado. Rapaz, olha que papo agradável, que possa ser repetido mais vezes, quando você puder. Quando quiser. A gente vai ter um período aí que você vai ter um pouquinho mais de tranquilidade, pelo menos eu espero, quando a família vier aqui. Agradeço mais se a gente puder conversar. Sucesso no Ferroviário. Muito obrigado por seu conhecimento, por estar ajudando o Ferroviário aqui a crescer mais ainda, não somente no lado local, regional, mas quem sabe agora também na Série D nacional e conquiste o tricampeonato, né, Lenilson? Quem sabe, aí tricampeão, seria espetacular, hein? Obrigado, professor, de coração. Obrigado. Muito obrigado. Valeu. Gente, esse foi o professor Thiago Zorro, grande espetáculo, bate-papo, um conhecedor do futebol. Você que está aqui no canal do blog, deixe seu joinha, agradeço demais, sua curtida, fortalece mais aqui o canal. E que você está na TVC, sempre, olha, todo domingo, 8 da noite, uma personalidade da mídia e do esporte cearense. E hoje foi o querido professor Thiago Zorro, treinador do Ferroviário Atlético Clube. Até a próxima, gente. Um abraço.